0 em 1 milhão. Porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, diz que Deus criou Adão, colocou um sono nele, criou Eva, e ambos cresceram e multiplicaram, geraram múltiplos. O que são múltiplos? Homem e mulher casaram, coabitaram, tiveram filhos. Então, os múltiplos era múltiplo de homem e mulher. Então, eles tiveram filhos e filhas. O que o povo não entende é que a Bíblia não é um livro de genealogia. Então, não teria ali uma lista de todos os filhos e filhas de Adão e Eva. Mas eles tiveram muitos filhos e filhas. O caso de Caim e Abel foi contado por ser o primeiro homicídio, então era necessário que se falasse o nome dos dois. O filho chamado Sete veio para aplacar a dor do coração de Eva com a morte de Abel, então também foi contado o nome dele, porém outros filhos e filhas foram tidos, inclusive antes ainda do pecado original, quando eles estavam no jardim, porque não é pecado você casar e ter filhos, e eles tinham a bênção de Deus, inclusive tinham a palavra de Deus para crescer e se multiplicar. Adão olha para a mulher dele e ele diz, olha, essa vai ser osso dos meus ossos, carne da minha carne, e deixará, portanto, o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, tornarão-se os dois uma só carne. Pensa comigo, como que Adão ia dizer que o homem ia deixar pai e mãe se ele mesmo não tinha pai e mãe? Se ele for um objeto de barro, criado por Deus e soprado nele o Espírito. Então ele estava dizendo sobre os seus filhos que viriam e deixariam a ele e Eva e andariam aí livremente pela terra. Então, antes do pecado original, eles tiveram filhos e filhas, porque não era pecado ter relação, ele e a esposa. Depois houve o pecado original, quando eles foram expulsos do Éden, os seus filhos já tinham tido filhas e primos casaram com primas, e houve ali uma mudança muito grande na população, a população cresceu demais, e quando eles saíram do Éden, eles puderam encontrar parentes próximos de segundo, terceiro, quarto grau, e casar entre si. Na época não era pecado o incesto, então você vai perceber que era uma forma de crescer e multiplicar. Por isso que a história de Lilith ela é completamente absurda. Lembrando que a referência a essa história de Lilith vem de livros apócrifos, que são livros malditos que sequer foram aceitos pelo cânon católico. Lembrando que no cânon católico tem livros extras, além dos livros que tem no nosso cânon hebreu, os 66 livros que você tem na sua Bíblia protestante. No cânon católico tem outros livros que são considerados históricos, mas não são inspirados por Deus, como por exemplo 1ª e 2ª Macabeus. Esses livros são livros que contam a história de um povo, mas que não têm a inspiração de Deus. Os católicos aceitaram alguns livros inspirados, os livros inspirados e alguns livros históricos. Por que razão não aceitaram os livros apócrifos? Porque até mesmo os teólogos católicos sabiam que eram livros malditos. A referência sobre Lilith está dentro desses livros malditos. Portanto, se você é cristão e tem aprendido de alguém sobre Lilith, abra os olhos, porque essa pessoa está te ensinando referências escritas em livros malditos, que não são aceitas pelo cristianismo, nos seus 3 ramos, ortodoxismo grego, catolicismo romano ou protestantismo. Portanto, nenhum dos 3 ramos aceita referência sobre os livros apócrifos, sobre, por exemplo, a história de Lilith e tantas outras que a gente vê por aí.